Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos hoje meditando à espera da vinda de Jesus. Então a gente deixa aqui duas perguntas que também servirá para os ouvintes, para os que estão nos assistindo e também para os que estão na igreja, né? A vinda de Jesus realmente acontecerá? Como devemos esperá-lo? E essa meditação é importante porque em muitos lugares esses assuntos bíblicos estão esquecidos da maioria dos locais onde se prega a palavra de Deus. E mesmo também para você que tem pouca compreensão desta palavra, queremos e desejamos que Deus possa abençoar o seu coração, a sua mente, para entender um pouco mais a respeito desta palavra de Deus. Lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3, no livro do profeta Oséias, na parte B do versículo, diz assim, o texto bíblico, que nos dá certeza do amanhã. Diz assim: como o amanhecer, a sua vinda é certa. Já dizia o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Assim como os demais profetas falam desse dia, né? Do dia do Senhor e também da vinda do Senhor. A nossa fé, estando firme na promessa do Senhor, há apenas o que recomendar. A nossa fé já está firme porque já cremos no Evangelho. E por isso vem uma recomendação para nós também, de Hebreus 10 e 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Por isso devemos crer e esperar, pois sua vinda, que será iminente, porque não tem dia nem hora marcada para acontecer. O dia do Senhor. Mas também diz o texto bíblico assim, Hebreus 10, 37. Pois ainda, em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá. E não tardará. As passagens bíblicas, tanto do Antigo Testamento, já começam falando da brevidade, né? Que Deus há de cumprir a sua promessa como sem falta. Diz assim ainda, Abacuque 2, 3 e 4, confirmando o mesmo assunto. Porquanto esta visão se cumprirá no tempo determinado, no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não se tardará. E também, meus amados irmãos, o próprio Senhor Jesus, testemunhado por João, lá em Apocalipse 22, e versículo 20, que diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Então, o próprio Jesus se manifestou, se revelou através de João e Apocalipse, que o dia dele voltar está prestes a acontecer. Porque Deus já tem o dia marcado na sua agenda, né? Para julgar o mundo que continuará com sua maldade.
Quanto a isso, Deus já tem marcado na sua agenda o dia de julgar o mundo por causa da sua maldade, por causa das suas injustiças. Atos 17, versículo 31, também nos alerta, né? Dizendo, porque Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quer dizer que a nossa certeza, baseada nas Escrituras, está confirmado, né, por Deus, através da ressurreição de Jesus de entre os mortos. Quer dizer que Deus cumpriu a sua promessa de enviar o Filho de Deus ao mundo para nascer, crescer, cumprir o seu ministério e ser morto por causa dos nossos pecados, e em cumprimento à vontade de Deus, ele também, ao terceiro dia, ressuscitou. E é por isso que estamos aqui, é por isso que estamos diante de Deus, na presença do Senhor, é por isso que podemos cultuar o Senhor, e podemos adorá-lo, servi-lo, fazer a sua vontade, é porque ele está vivo, e ele disse que estaria no meio de nós, e nós cremos na sua palavra. E todos nós estamos cientes que isto é verdade, porque Deus prometeu, pelas Escrituras, que enviaria Jesus Cristo para se sacrificar pela humanidade. E isso ele cumpriu. Ele foi morto e ressuscitou, mas virá triunfantemente para cumprir a promessa de Deus o Pai. Mas o certo também é que vocês devem crer nessa promessa. Aquele que creu e aquele que crê também deve se preparar para a volta de Jesus. É o que nos recomenda a palavra de Deus. Mas, porém, sabendo que para os que quiserem, como nós, ter essa esperança, é importante crer na palavra de Deus. Saiba que a volta de Jesus será como um ladrão de noite, devido à surpresa da sua vinda, né? 2 Pedro 3:10. Uma vez que tudo será assim desfeito, no versículo 11, falando do fogo, que indica o versículo 10, que vai até o versículo 1, que indica como serão destruídas as obras dos homens. Quando Deus tirar da terra todos os seres viventes, e depois do julgamento final, ele irá purificar toda a terra, como diz as Escrituras, e como é nos dado através da visão de Pedro sobre o assunto do dia do Senhor. E como nós sabemos que o dia do Senhor começará quando ele arrebatar a sua igreja. Será a partir dali o dia do Senhor. Então, na sua exortação, Pedro chama, convida, mostra a necessidade que aquele que creu, que já tem entendimento, que já sabe, que tem compreensão dessa verdade, deve viver uma vida santa e piedosa enquanto espera a vinda de Jesus. Devem, de acordo com a exortação desta palavra, nos manter em atitude de espera, sem se descuidar em manter-se em santidade e piedade. Essa é a verdadeira atitude de espera. Enquanto esperamos no Senhor voltar dos ares, devemos nos comportar
dignamente como santos e viver uma vida piedosa diante de Deus. Diz o texto bíblico também: deveis ser tais como, em outra linguagem, ARC, Almeida, revista e corrigida. Deveis ser tais como, diz numa parte do versículo 11, né? Aleluia. A partir do versículo 11. Significa que a nossa relação com o mundo deve ser de um estrangeiro. Quer dizer, deveis ser tais como um estrangeiro. Uma pessoa que está no mundo de passagem. Embora sejamos herdeiros do mundo e da promessa de Deus, mas por enquanto somos peregrinos, né? Assim como Abraão e os patriarcas foram peregrinos em sua própria terra, mas que a terra já tinha donos, mas a terra era prometida a eles. Então, aquilo que Deus tem preparado para o cristão, é para o cristão. Os ímpios não terão herança no reino de Deus. Isso está muito claro nas Escrituras. Então nós, sabendo disso, devemos fazer o quê? Despertar para uma vida santa e piedosa. Piedosa, como vocês também devem ser despertados, para que não seja um hipócrita a mais a pregar. Então, eu quero dizer que da mesma maneira que o pregador prega a palavra de Deus, ele também é exortado para que ele também não seja hipócrita, a fim de ganhar salvação para os outros e perder a própria salvação, né? Desta maneira, ser santo não é só o nome que se dá a uma comunidade de santos, a uma comunidade cristã, mas individualmente é o modo de ser consagrar a Deus para um determinado fim, propósito. É se entregar verdadeiramente nas mãos de Deus e deixar ser usado por Deus para o seu propósito, para a sua vontade, a vontade de Deus. E, além do mais, viver uma vida santa e piedosa e chegar-se mais para Deus, se negando ao mundo cada vez mais corrompido. Quando a gente se chega para Deus, através dessas atitudes, a gente tende a se afastar do mundo perdido, se dedicando mais e mais ao Senhor. Ou seja, é viver vida santa e piedosa, é viver a maneira de Deus. 2 Pedro 3, 11, 13 e 14. De acordo com a Bíblia judaica comentada, visto, diz assim os versículos 11, visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas vocês deverão ser? Vivam de maneira santa e piedosa. Versículo 13. Nós, porém, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais a justiça se sentirá em casa. É isso que Deus objetiva. Tirar, remover de toda a terra
o pecado. Removendo o pecado, se remove a injustiça. E a justiça que é de Deus, que é o próprio Deus, se sentirá à vontade, se sentirá em casa, sem nenhum empecilho. Versículo 14. Portanto, queridos amigos, enquanto esperam essas coisas, façam tudo o que puderem para serem encontrados por Ele, sem mancha ou defeito e em paz. Amém? Aleluia. Então a recomendação aqui, façam tudo o que vocês puderem, porque vale a pena seguir o Senhor para depois viver com Ele na eternidade. Aleluia. E também Jesus se separou para o Pai, né? Desejando também o mesmo para os seus fiéis. Está lá em João 17, versículo 17 e versículo 19. Que é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. O Evangelho de São João, capítulo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a favor deles, eu me santifico, disse Jesus, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, se vocês entenderam, a verdade é algo do caráter de Deus, é aquilo que Deus é. Porque Jesus disse, né? Para a transformação do nosso caráter no sentido moral, como também no sentido espiritual. É aí onde a gente se iguala um pouco mais a Deus, né? Nunca vamos ser deuses, mas, como filhos de Deus, devemos nos chegar cada vez mais perto do Senhor. João 14, 7 é que diz, né? Conhecer a Jesus é um modo eficiente de conhecer a Deus, porque não há outra maneira de se chegar a Deus. Não há outra maneira de ser salvo, a não ser por Jesus Cristo. E diz também em 1 João 1:1, ele vai dizer, porque Jesus é a palavra da vida. Jesus, sendo a palavra da vida, foi revelado, foi um segredo de Deus, revelado para nós nas Escrituras. E de João, capítulo 1, versículo 1 e 2. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com Deus, e foi manifestada por Jesus Cristo. Então Deus teve misericórdia de nós. Ele teve muito amor por nós, a ponto de sacrificar seu próprio filho, enviando para morrer em nosso lugar. A palavra de Deus, escrita em papel, mas ela precisa, e isso são sinais proféticos, que ela precisa se encarnar em nós, em nosso coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não é papel, ela é espírito e vida. Então ela precisa estar em nosso coração,
ela precisa fazer parte de nós, como eu tenho repetido algumas vezes. A palavra de Deus agora escrita em papel, mas também deve ser escrita no nosso coração, para que a nossa comunhão seja perfeita. A nossa comunhão deve ser perfeita com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e nós mesmos. Por isso que existe a igreja. Por isso que estamos na ceia do Senhor. A igreja, criação de Deus por Jesus Cristo, que se compõe de pessoas diferentes, que se reúne para adoração, para cultuar o Senhor, para aprender, para evangelizar, para cumprir o serviço da adoração, o serviço da evangelização. Tudo isso faz parte da palavra de Deus em nós. E faz parte também da nossa comunhão. Porque não queremos nós, mas Deus é que quer que nós sejamos um com Ele. E também, se vocês tiverem tempo de observar em casa, na parábola de Lucas, capítulo 12, a parábola do servo vigilante, que vocês vão ver a necessidade de se estar preparado para aquele dia. Eu quero ler só o versículo 35, junto com o versículo 40. Em que condição nós devemos estar? Com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Esse é o modo de esperar o Senhor. E o segundo, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês mesmos não esperam. Então haverá surpresa na vinda do Senhor. E aquelas pessoas da parábola, aquelas pessoas responsáveis pelos mantimentos, não estavam fazendo certo, estavam abusando da sua autoridade e começaram a espancar, começaram a perseguir os demais trabalhadores daquela casa. E eles seriam responsabilizados pelas suas ações. Enquanto se espera a vinda do Senhor, devemos estar em prontidão, em alerta. Mas aqueles servos, que eram o mordomo, os responsáveis pela direção da casa, estavam fazendo tudo errado. E o dono da casa prometeu que quando ele voltasse, ele é quem iria servi-lo. Que bom, né? Mas ele não sabia qual era a hora da noite, se era meia-noite, se era de madrugada. Ele não especificou a hora. E as pessoas da parábola começaram a fazer coisas erradas e não mereciam, e eles seriam castigados duramente, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 4:2. Ora, além disso, se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, cada um de nós somos mordomos de Deus. Somos responsáveis pela dispensa. Somos responsáveis pela administração daquilo que Deus nos deu. De modo que
o que está na despensa, o que está a nosso favor, não é nosso, é de Deus. Não podemos usurpar aquilo que é de Deus. Não podemos estragar aquilo que é de Deus. Não podemos menosprezar aquilo que é de Deus. Mas devemos, com humildade, com prontidão, com responsabilidade, agir adequadamente para que recebamos de Deus a recompensa, não só pela recompensa, mas porque amamos a Deus, amamos o Senhor, e por isso estamos na sua presença, e Ele, quando voltar, Ele vai querer encontrar os seus fiéis em prontidão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, o texto bíblico fala de piedade, no versículo 11. Vida santa, vida de piedade, que tem a ver, sempre tem a ver com o modo de agradar a Deus. Precisamos agradar ao Senhor. Precisamos servir bem ao Senhor. Precisamos adorar bem ao Senhor. Não de forma hipócrita, mas de forma legítima, né? De forma sincera, para que o Senhor veja o nosso coração, veja o que realmente estamos fazendo, que não é para o homem, mas é para Deus, mas termina também beneficiando outros seres humanos. Então, queridos irmãos, a piedade tem a ver com o modo de agradar a Deus, e esse modo de agradar a Deus deve ser de forma prazerosa. Então você faz, você age, você contribui, você faz tudo o que for necessário para Deus de forma prazerosa. Porque você sabe que Deus te ama, e você sabe que Deus é fiel, você sabe que Ele escuta as suas orações, é Ele que te cura, é Ele que te salva, é Ele que te liberta, é Ele que te abençoa. Aleluia! Aleluia! Então precisamos fazer diferença como cristãos neste mundo, muitas vezes hostil. Precisamos influenciar e não ser influenciado. Isso positivamente. Porque eu acredito, biblicamente, que muitos estão clamando por salvação. Muitos estão decididos a não crer. Mas muitos estão com seu coração esperando a oportunidade, que Cristo deu oportunidade a ele, de ele crer realmente na salvação. E esse, na verdade, é o modo de iniciar o reino de Deus. Permitindo que ele nasça no nosso coração. Porque como Jesus ensinou, o reino de Deus não está aqui nem ali. Mas o reino de Deus, Jesus disse que está no vosso coração. E que não adiantava os discípulos, os judeus daquela época, pedirem libertação dos romanos. Porque a libertação dos romanos não seria já naquele tempo. Seria depois. Mas não é só os romanos que iriam oprimir Israel, né? E que oprime a todo mundo cristão. Então o reino de Deus, ele começa do coração. Deus veio para salvar primeiramente. Ele só vai restaurar a terra depois que ele cumprir seu plano de salvação para este mundo.
é que ele vai criar novos céus e nova terra, em que habite a justiça. Porque os ímpios que promovem a injustiça e que aqueles que não se arrependerem é que vão sofrer as consequências. Mas muitos estão convidados a crer e acreditar nessa promessa, porque ela acontecerá com certeza. Sabendo que a vida será de constante luta. A nossa luta, já cremos, mas continuaremos lutando contra a carne, contra os desejos maléficos da nossa mente. E por causa da expectativa da volta do Senhor, devemos fortificar, fortalecer os pontos fracos de nosso ser. E isso nos revestindo com as armas da luz, que está escrita lá em Romanos 13, 12. E a primeira coisa, meus amados, que se deve fazer é despertar, tomando consciência que a vinda do Senhor se aproxima. E é verdade que o Senhor promete e Ele cumpre. Como Mateus 25, 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. A segunda, eu disse que a primeira coisa a se fazer, e agora eu vou dizer a segunda coisa a se fazer, que se relaciona com a nossa purificação. A manutenção da saúde espiritual, que é caracterizada pelas roupas brancas da salvação. Você e eu recebemos as roupas brancas da salvação e devemos cuidar dela, com toda certeza. Vocês lembram que quando Jesus lavou os pés dos discípulos, e que Pedro queria que fosse lavado por completo, não entendendo ele que espiritualmente ele já estava lavado. Aquele que aceita Jesus e segue o caminho do Senhor já está lavado, já está purificado. Mas ele se purifica também no dia a dia. Por isso que Jesus lavou só os pés dos discípulos. Porque os pés representam o nosso dia a dia, as nossas fraquezas, as nossas falhas, que constantemente falhamos diante de Deus. É um esforço a mais que fazemos para não se contaminar durante a nossa peregrinação. Porque lá em 1 João, ele diz que aquele que diz que não tem pecado, já está pecando, né? Já está mentindo. Porque, mesmo sendo lavado e remido com o sangue de Jesus, somos sujeitos a pecar. Porque estamos no mundo, estamos pisando em terra onde tem muita poeira, onde tem muito germe. Então, simbolicamente, lavar os pés seria coração, pedir perdão a quem nos ofende, né? Não se ofender facilmente, não provocar a ira dos filhos, como a palavra de Deus diz, e muitas outras coisas que de tão pequenas, de tão simples, às vezes se tornam pesadas para alguém. Mas em vista do que Deus tem preparado para nós, nada nos deterá dessa determinação de seguir o Senhor. Disse ainda, ó, e agora, filhinhos, permaneçam nele,
para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados tendo de nos afastar dele, por causa do dia da sua vinda. E todo que tem essa esperança nele, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Que nós não sejamos envergonhados como Adão, que percebeu que estava nu e se escondeu junto com a sua esposa. E Deus o chamou, como era costume, e perguntou: Adão, onde estás? Senhor, eu estava nu, tive vergonha, por isso me escondi. E precisou que Deus trabalhasse uma roupa para ele, que essa roupa significaria a salvação, para se cobrir a nudez do pecado, da vergonha. E do mesmo modo, aquele que tem confiança nessas palavras, que acredita que Jesus virá, que acredita no arrebatamento, essa pessoa se preocupa com a sua preparação espiritual. Ele não vai deixar de ser uma pessoa normal. Ele não vai agora virar um zumbi. Você sabe o que é? Uma pessoa que é crente, que é da igreja, que é religioso, que anda muito apegado às coisas, que foge da realidade do mundo. Devemos ser pessoas normais, mas com a cabeça ligada em Deus. E seguir avante. E todas essas ações parte da nossa vontade consciente. Nada à força, nada obrigado. E também tem que ser prazeroso para nós seguir ao Senhor. Muitas pessoas estão cansadas de estar nas igrejas, de frequentar as igrejas, porque não sente prazer em estar naquele lugar, de conviver junto com outros. Então tem que ser consciente e prazerosa do cristão. E desta forma o Espírito Santo terá como agir em nossa vida, nos purificando diariamente do nosso pecado, através de quê? Do sangue de Jesus. Esse sangue é o sangue que nos purifica de todo pecado. Então, de modo simples, aquele que espera a vinda de Jesus, de modo simples, a palavra de Deus respondeu a essas perguntas. A vinda de Jesus realmente acontecerá? Como devemos esperá-lo? Então, respondemos essas questões e estamos à disposição para responder alguma outra questão a esse respeito. Que o Senhor Jesus abençoe a todos quantos participaram do culto e a todos quantos nos ouviram nesta noite ou em dias subsequentes. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.